E aí, turma? Tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos ver a definição trigonométrica de ondas. Isso vocês vão encontrar na apostila 9, volume 9, no capítulo 17. E o assunto nosso hoje é curto. Eles se encontram na página 22 e 23. Porém, antes eu gostaria de relembrar o que nós vimos na aula anterior. Bom, na aula anterior nós vimos a classificação de ondas. Dentro das classificações de onda nós temos a classificação de uma onda relacionando a direção de vibração de um pulso. Em relação à direção de vibração, nós temos os pulsos longitudinais e os transversais. Um pulso é longitudinal quando a direção de vibração ocorre na mesma direção do movimento da onda. E um pulso é transversal quando a direção de vibração ela ocorre numa direção perpendicular ao movimento da onda. Então, por exemplo, ondas propagadas em uma mola comprimida são ondas longitudinais. Ondas propagadas em uma corda, quando eu causo abalo nessa corda, são ondas de vibração transversal. Dentro da classificação das ondas relacionada à natureza, nós temos as ondas mecânicas, que necessitam de um meio físico para se propagar, por exemplo, o som, e as ondas eletromagnéticas, que não necessitam de meio físico para se propagar. Um exemplo é a luz. Em relação à direção de propagação, nós temos as ondas unidimensional, por exemplo, a onda produzida numa corda de violão, as ondas bidimensionais, ondas produzidas, por exemplo, uma pedra que causa uma perturbação na superfície de um lago, e as ondas tridimensionais. No caso, a voz, ela é uma onda cuja propagação é tridimensional. Bom, exemplos. O som, ele é uma onda mecânica porque ele necessita de um meio físico, e longitudinal porque a direção de vibração é a mesma do movimento da onda. A luz é uma onda eletromagnética por não necessitar de um meio físico, e transversal, a direção de vibração é perpendicular ao movimento da onda. Relacionada à forma de onda, aqui nós estamos estabelecendo uma relação de uma onda transversal, mas ela vale, como eu disse anteriormente, para uma onda longitudinal. Os elementos de uma onda, eles constituem crista, que é a distância da parte superior da onda, a maior distância da parte superior da onda, à linha central. O vale, que é a maior distância da região inferior à linha central. A amplitude, que representa a distância de uma crista ou de um vale a essa linha central. E o comprimento de onda, que é o comprimento associado a uma oscilação completa. Ele pode ser a distância medida entre duas cristas consecutivas, dois vales consecutivos ou dois pontos de repouso consecutivos. Lembrando que onda só transporta energia. Bom, o que nós iremos ver agora? Eu tenho dois vídeos aqui dispostos que estão no Positivo On, na parte dos livros lá na plataforma. Tem uma parte de conteúdo onde eles disponibilizam os vídeos. O primeiro vídeo ele vai trazer uma animação associada à definição de onda e seus elementos. E o segundo vídeo ele está relacionando a produção de uma onda. Bom, vamos lá.
atuarmos na superfície da água, causamos uma perturbação que se propaga adiante. Essa perturbação é chamada de pulso de onda. Se continuarmos batendo na superfície da água seguindo um ritmo periódico, veremos a formação de uma onda. Uma onda mecânica é uma perturbação física do estado característico do meio no qual ela se propaga. Todos os pontos de uma onda que se movem na mesma direção com a mesma velocidade estão em concordância de fase. O próximo vídeo é sobre a produção de pulsos. Na superfície da água, esta gota irá deslocar as outras partículas de água. As oscilações resultantes passam por um rápido amortecimento, mas podemos ver que elas são transferidas para as partículas ao redor. Então, podemos ver um círculo crescente, cujas fronteiras são partículas em vibração, e o interior é formado por partículas que já foram amortecidas. Nessa situação, podemos ver que um pulso de onda está sendo propagado. Ele se move pela superfície da água da mesma maneira que uma onda se move em um fio tracionado. Se um ponto específico, chamado de fonte da onda, for deslocado da posição de equilíbrio e continuar oscilando periodicamente, então uma série de pulsos se propagará pela corda e formará uma onda mecânica. Da mesma maneira, um objeto em vibração na superfície da água, como este bastão, produzirá ondas. Bom, então veja, introduzindo o assunto de hoje, que é a forma trigonométrica das ondas gerada por pulsos, nós vamos ter o seguinte. Assim como em movimento harmônico simples, as ondas podem ser analisadas usando uma função que descreve a posição de cada elemento ao longo do tempo. Então nós vamos relacionar a posição do pulso com o tempo através de uma função trigonométrica. Vamos lá. Considere uma corda tensionada, essa corda aqui que está na horizontal, ó, conectada horizontalmente a um sistema massa-mola. Então, quem vai produzir os meus pulsos nessa corda é o sistema massa-mola. Como a oscilação dessa mola é uma oscilação periódica, os pulsos produzidos na corda serão periódicos também, mas eles terão um atraso, porque ele é produzido aqui para depois ser transferido para cá. Então observe, ao deslocar o oscilador para baixo, ele inicia um movimento harmônico simples, retornando periodicamente à sua situação de equilíbrio, ou posição de equilíbrio. Ou seja, o que seria isso? Na hora que eu causo uma deformação na mola aqui, que está presa à corda, eu vou ter sempre uma amplitude gerada na mola relacionada ao tamanho da deformação que eu gerei, que eu criei. Se eu não tenho perda de energia, se eu não tenho dissipação de energia para o meio, isso daqui gera um movimento harmônico simples, ou seja, ele sempre vai esticar e comprimir da mesma amplitude, passando pela posição A, que é a posição de equilíbrio. O que isso faz? O que esse movimento na vertical gera na minha corda? Ela gera pulsos. O sistema massa-mola vai ser minha fonte de oscilação. Ou seja, o meu sistema massa-mola ele vai ser o responsável pela transferência de energia para a corda. Então, olha, veja bem o que está acontecendo. Ó. A partir do momento que eu estico a mola, eu causo uma deformação na corda. Essa deformação da corda, devido ao movimento da minha mola para cima e para baixo, devido à oscilação dela, vai gerar pulsos na minha corda. Então eu tenho formação de ondas na minha corda.
Olha lá, ó. Sabemos que o oscilador tem uma função da posição x igual a amplitude vezes o cosseno que multiplica a frequência angular da mola, né? É a velocidade de oscilação dessa mola. No caso, num sistema massa-mola, o oscilador é na horizontal, por isso que é cosseno, vezes t, vezes o ângulo fase. Mas nesse caso, como a oscilação é vertical, a nossa mola anteriormente, ó, ela está colocada na vertical, a posição é representada por y e a função trigonométrica relacionada a esse eixo é o seno. Lá na trigonometria lá da volta completa, lá no círculo trigonométrico, todo valor real associado ao eixo horizontal é cosseno, todo valor real associado a um eixo vertical é seno. Por isso que, como o meu oscilador está colocado na vertical, a função que eu vou associar a ele é o seno. Então, qual que vai ser a diferença aqui na função que determina a posição desse pulso gerado nessa mola vertical? No lugar do x eu vou colocar y e no lugar do cosseno eu vou colocar seno. Então, ó, para esse oscilador posicionado na posição A, que é a posição de equilíbrio, né, origem do meu sistema, a função da posição ela vai ser dada por essa expressão aqui, ó. Olha lá, foi o que eu falei, ó, troco x por y, troco o cosseno por seno. Mas o que acontece? Nessa expressão, eu tenho a frequência angular. A frequência angular é o número de vezes que isso daí executa um movimento no intervalo de tempo qualquer, ou seja, é a velocidade angular do corpo. Essa velocidade angular ela está relacionada ao comprimento da circunferência, que é 2π dividido pelo tempo para eu fazer essa oscilação, para completar essa oscilação, que é o período. Então, ó, na minha expressão, nós trocamos a frequência angular por 2π sobre t. Só que acontece o seguinte, pessoal. Na hora que eu gero a oscilação na mola, o pulso gerado na corda ele vai ter um atraso. Não vai ser instantâneo. Gerei um movimento aqui na mola, instantaneamente eu estou transferindo a energia que está do ponto A para o ponto B. Ó, existe um atraso aqui devido a essa distância percorrida por esse meio comprimento de onda. Então eu sempre vou ter um atraso no tempo. E esse atraso a gente tem que levar em consideração para determinar a expressão da posição em função do tempo da minha corda. Então observe. Todavia a oscilação da massa perturba a corda, originando uma onda que se propaga com velocidade v ao longo da extensão dessa corda. Observe que a onda atinge o ponto B, olha lá, ó, a perturbação, né? A propagação da energia saiu de A para B, mas ela não é instantânea em relação a esse movimento aqui, ela demora um tempo para chegar aqui. E este começa a oscilar com um atraso ΔP em relação ao ponto A. Então, ó, o tempo aqui em B ele é sempre atrasado em relação ao tempo aqui em A. No ponto A eu tenho o sistema massa-mola. Então veja, o deslocamento vertical de uma onda é determinado em função do tempo t, que define o comportamento temporal, e da posição x, que define o comportamento espacial. Ou seja, o intervalo de tempo para eu oscilar aqui em relação ao ponto A, que é o meu ponto de equilíbrio, é atrasado de ΔT em relação ao ponto B. Tá? Então, o que a gente tem que fazer na nossa expressão? Observe que, antes de mais nada, se eu pensar como o meu oscilador colocado aqui, ó, na hora que eu mexo aqui, observe que o intervalo de tempo não é o mesmo para eu ter a variação aqui nesse ponto. Demora um pouco para eu ter a criação desse movimento aqui nesse ponto. Beleza? Bom, então o que nós temos que fazer? Nós temos que estabelecer uma relação que inclua esse atraso no tempo. Então veja, assim a função da posição em um ponto x genérico da corda é determinado por... Observe que anteriormente a gente estava relacionando
apenas 2π sobre o período multiplicado ao tempo. Como eu tenho um atraso de ΔT para esse pulso partir de A e chegar em B, eu tenho que fazer a subtração desse tempo. Porém, o que acontece? Esse tempo está relacionado à velocidade de propagação da onda na minha corda. Ou seja, essa velocidade de propagação da onda na corda, como a corda é homogênea, essa velocidade de propagação ela é uma velocidade constante. Então eu posso relacionar esse tempo aqui, uma relação entre o caminho percorrido pelo pulso na corda e a velocidade no qual esse pulso se propaga pela corda. Então vejam, observe nessa equação que o intervalo de tempo ΔT para a onda percorrer uma distância x é a razão entre a distância que essa onda vai percorrer na corda dividida pela velocidade constante no qual essa onda se propaga pela corda. O que seria essa distância x? Essa distância x é a distância, por exemplo, para eu fazer o meu pulso percorrer do ponto A até o ponto B. Do ponto A até B, esse deslocamento x que gerou esse pulso está associado a uma velocidade constante do pulso. Então, por isso que eu tenho essa relação aqui, ó, x sobre v. Então, na minha expressão, eu vou trocar esse ΔT por x sobre v. Porém, o que foi feito aqui? Isso daqui só é uma reorganização algébrica. O período t que estava no denominador aqui, associado a 2π, ele passou multiplicando o tempo t e passou multiplicando x sobre v. Ou seja, na distribuição desse período, que era um fator comum, eu criei um denominador aqui que relaciona o produto do período com a velocidade do pulso. O que é esse produto de período pela velocidade do pulso? Nada mais é que o comprimento de onda. Se eu pegar lá a equação fundamental da ondulatória, eu tenho que nessa equação a velocidade de propagação de um pulso numa onda é a razão entre o comprimento de onda e o período. Então, na hora que eu multiplico o período pela velocidade, eu tenho esse comprimento de onda. Olha lá, ó. O produto da velocidade pelo intervalo de tempo corresponde a um período que resulta em um deslocamento igual ao comprimento de uma onda. Logo, a expressão trigonométrica que define a posição de um pulso em função de um tempo t qualquer para uma onda é representada por essa relação aqui. Onde A é a amplitude da onda, T é o tempo gasto pelo pulso para percorrer essa onda, período é o tempo para um comprimento de onda, x é o deslocamento em função desse tempo, lambda é o comprimento de onda e θφ é a fase inicial. Então observe, essa é a função que permite determinar a perturbação de um elemento, ou seja, a vibração dele para cima e para baixo, da corda em termos da posição x e do tempo t. Tranquilo, gente? Próxima aula, iremos resolver as atividades relacionadas a essa expressão. Beleza? Até daqui a pouco.